Louvamos a Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias junto comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Louvado seja Jesus. Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 38. Lucas 10, 38. Aí dado vai chegando e a gente agora tem que usar óculos. Negócio complicado, irmão. Lucas capítulo 10, verso de número 38 em diante. Que você fique atento ou atenta àquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, ao qual Ele já tem confirmado através dos seus servos aqui neste lugar. O texto diz o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus de Jesus e disse: Ó Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, é um texto bem conhecido. Talvez você já deve ter ouvido muitas pregações acerca desse texto. E nessa noite eu gostaria de transmitir à amada igreja aquilo que Deus tem colocado em meu coração nesta madrugada que passei meditando na palavra do Senhor e pedindo a Ele que falasse ao meu coração. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir uma coisa a vocês que estão em casa, vocês que estão ouvindo pelo Facebook ou rádio. Eu quero pedir a sua atenção. O lugar mais difícil de cultuar a Deus, você aceitando ou não, é em casa. Porque em casa, a nossa atenção é tirada entre muitas coisas. Até mesmo quando um carro passa na rua com um som alto e estamos ouvindo o culto em casa, isso às vezes atrapalha a nossa atenção. Um amigo chega para conversar no horário do culto que estamos em casa, atrapalha o nosso momento de concentração. Então, se esforce para não perder nada daquilo que Deus tem para nós nessa noite, que eu tenho certeza que é de muita importância para a minha vida e para a sua, e que você possa entender aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Para que os irmãos entendam quem é Marta e quem é Maria, e aonde foi esse acontecimento, a Bíblia vai nos mostrar que isso se deu em Betânia. Marta era a irmã mais velha de Maria e possivelmente a proprietária da casa. Maria era mais nova. Essas duas eram irmãs de Lázaro, o mesmo que morreu e Jesus ressuscitou ao quarto dia. E a Bíblia vai nos mostrar que em determinado momento, Jesus seguia a sua viagem, como era de costume, mas aproximou-se da aldeia de Betânia
e hospedou-se na casa de Marta. E eu disse: Senhor, irei pregar nesse texto, eu nunca preguei. Já ouvi muitas pessoas a falar sobre esse texto, citá-lo, mas nunca uma pregação. E eu disse: Senhor, me dê um tema para essa mensagem, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar com a sua igreja nessa noite? O que o Senhor quer falar com o povo que está pelo Face, o povo que está pela rádio? Eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo. E Deus colocava no meu coração um tema simples, mas bem específico. E o tema é o seguinte: uma coisa é necessária. Meu amigo ouvinte, você que está a acompanhar, você que está a cultuar conosco, eu lhe faço uma pergunta para você meditar no início dessa pregação até o fim dela. O que é necessário para você? O que é necessário para mim? E talvez você me diga que tem muitas coisas que são necessárias na sua vida. Eu lhe convido nessa noite a você pegar uma caneta e fazer uma lista. Onde você está? E coloque nessa lista tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Vá colocando todas as coisas, uma por uma, daquilo que você vê como necessidade, como algo necessário para você. Talvez se eu perguntasse isso pessoalmente a você, você me diria nessa noite: pastor, o que é necessário para mim é eu ter um transporte. Pastor, o que é necessário para mim é eu ter um bom emprego. Pastor, o que é necessário para mim é que eu tenha uma boa saúde, minha saúde não anda lá essas coisas. Talvez você me dê uma lista de muitas coisas. Você jovem que ouve essa pregação, talvez você pense comigo: pastor, eu tenho tantas coisas que são necessárias na minha vida, são tantas coisas que eu gostaria aqui de fazer uma lista. Faça essa lista, não tem problema. Coloque nessa lista tudo o que é necessário para você. E nós vamos meditar nesse texto, nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós nessa noite, e eu quero que você entenda de uma vez por todas o que vai ser realmente necessário para mim e para você na caminhada cristã. Como diria John Piper, em um dos seus comentários, John Piper diz o seguinte: se Deus ama você, se Deus me ama, o que Ele deve nos dar? Você já parou para pensar nisso? Se Deus Ele nos ama, se Deus te ama, o que Deus deveria nos dar, já que Ele nos ama? E John Piper vai dizer: Ele deve te dar o que é melhor para você. E eu concordo com ele. E a melhor coisa em todo o universo é Deus. Pare para pensar comigo nessa noite. Se Deus Ele fosse lhe dar algo nessa noite, meu querido ouvinte, você que está aqui no culto, para provar o seu amor para comigo e com você, para provar o quanto Ele nos ama, Ele daria o que há de melhor em todo o universo. E o que há de melhor, pastor, em todo o universo? Deus. Deus é a melhor coisa em todo o universo. Deus, Ele é único. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é perfeito. E Deus é incomparavelmente incomparável com qualquer coisa em todo o universo. Deus é único. E é somente Deus que nos completa. É somente Deus que preenche o nosso ser. É somente Deus que preenche a nossa alma. Então talvez você esteja aí com uma lista enorme, com muitas coisas que você julga necessária. E eu venho de início dizer a você, meu querido ouvinte, que entre todas as coisas que você acha necessária, a coisa mais necessária na sua vida, a coisa mais importante na sua vida, a coisa que você deve querer e anelar todos os dias, é Deus estando presente na sua vida, é Deus preenchendo o vazio que é na sua alma. Somente Deus. É aquilo que é de mais necessário para mim e para você. Mas aqui se deparamos com um texto simples. Um momento em que Jesus, Ele vai até a casa de Marta. E Marta diz: meu Senhor, fique aqui comigo. Não sei quantos dias, não sei quanto tempo, mas ela recebia Jesus em sua casa. E você já parou para pensar que honra receber o Cristo em nossa casa, irmão? Que honra imaginarmos um dia Jesus bater na nossa porta literalmente e chamar o meu nome e o seu: Thales, Josenils,
Jorge, estou aqui. E aí você tem o prazer de dizer: Jesus, seja bem-vindo, entre na minha casa. E Marta recebe Jesus em sua casa, e como é costumeiro ao receber um visitante, alguém que nós estimamos muito, nós queremos dar o melhor para Jesus. Nós queremos fazer a melhor coisa para o bom mestre. E eu imagino aquela mulher muito atarefada, aperreada, angustiada, preocupada, querendo fazer uma coisa para a melhor coisa para Jesus. E diante de toda aquela situação, a sua irmã Maria estava aos pés de Jesus e ela totalmente desesperada, com a intenção talvez de dar o melhor para Cristo. E eu comecei a estudar, irmãos. Eu comecei a ver tudo aquilo que Deus trata com Marta, tudo aquilo que acontece entre Marta e Maria e Jesus naquele momento em sua casa. E eu pude analisar e ver que Deus, ele tem algo profundamente grande para falar conosco. Josenilson pregava aqui e dizia que há momentos que Deus tem que nos podar, tirar algumas coisas de nossa vida para que a gente consiga frutificar. Porque muitas das vezes na caminhada cristã, por muitas coisas que nos cercam, por muitos galhos que estão à nossa volta, talvez muitas folhagens, não conseguimos ultrapassar e conseguir frutificar muito mais. Então Deus, ele vem e ele tira algumas coisas da nossa vida para que a gente consiga avançar mais, para que a gente consiga frutificar mais. E a Bíblia vai dizer que Jesus responde uma coisa para Marta. No verso 41, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E eu fui estudar a Bíblia e me deparei com o termo grego desta palavra. E literalmente, a palavra aqui desse texto quer dizer distraída. Marta estava distraída com muitas coisas e não colocou a sua atenção, não colocou o seu foco, não colocou o seu alvo principal no Cristo que estava na sua residência. Ela ficou distraída com as muitas coisas à sua volta, ela ficou atarefada, ela não percebeu que uma só era necessária. E quantos de nós, irmãos, estamos se distraindo? E quantos de nós estamos já distraídos? Quantos de nós, em meio a essa pandemia, perdemos o foco de Cristo? As coisas que nos cercam tiraram a nossa visão de Jesus. As coisas têm distraído. E uma pergunta que eu lhe faço é bem simples e você consegue responder. O que tem tirado a sua atenção de Jesus? Reflita você, eu refleti muito. Ao você acordar e ao você dormir, durante este dia, o que tem tirado a sua atenção de Cristo? Que tipo de coisa, circunstância, situação tem tirado o seu foco de Jesus? O que tem nos distraído? São tantas coisas, irmãos, que tem distraído o povo de Deus nos últimos dias. Eu não farei nenhuma lista, porque você sabe o que tem lhe distraído e eu sei o que tem me distraído. O detalhe é, em meio a esse monte de distração, uma coisa só é necessária. A segunda carta de Timóteo, Paulo, no capítulo 2, verso 3 e 5, Paulo diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, escute, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Você entendeu?
Eu vou deixar claro para que você saia dessa noite, quando terminar este culto, você entender de uma vez por todas e dizer assim: mas Deus nunca falou. Deus está falando bem claramente para mim e para você, você querido ouvinte, você que está no culto aqui, você que está em casa na rádio ou no Facebook, entenda de uma vez por todas: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui na igreja há muitos atletas, entre eles há um novo convertido que é por nome Ninho, e ele corre em muitas competições até fora do estado, e ele vai lhe dizer, como ele já me disse, que ele não pode tirar a sua atenção para nada. Às vezes na corrida a dor chega, a dor incomoda, e ele disse a mim: pastor, mesmo com a dor nós não podemos mais olhar para a dor, nós temos que focar até o fim, senão a gente para no trajeto. E você que está correndo uma caminhada com Cristo, você tem que entender de uma vez por todas que nada dessa terra pode tirar o teu foco e nem o meu, porque o nosso alvo é Cristo. Aqui temos um como eu posso dizer, do exército. É o quê? Ex-militar? Pronto. Vitorino é ex-militar, e aqui na igreja tínhamos um sargento que hoje já não exerce mais, porque já cumpriu o seu tempo. Mas para entrar no exército, para fazer parte, tem todo um regimento. O soldado está condicionado a ser fiel ao exército. Tem até uma certa confissão que faz, concordando e sendo obediente e fiel até o fim, até a morte. E tem um detalhe: se o soldado ele enveredar por qualquer distração, isso no quartel humano, ele recebe punições. Alguns chegam a ser expulsos do quartel. Eu quero dizer uma coisa: Jesus nos chamou para o seu exército. Não podemos se embaraçar com nada da vida civil. Sabe por quê? Para que eu e você não perca a maior promessa. Para que eu e você não perca o nosso objetivo principal, que é satisfazer a vontade daquele que nos chamou. Então pare para analisar, meu irmão, minha irmã. O início da nossa fé, o início da nossa caminhada talvez. O momento que estávamos cheios da presença do Espírito Santo. Momentos maravilhosos. E parece que as coisas desta vida, parece que as distrações mundanas, parece que o mundo, as coisas que há nele tem tirado o nosso alvo, tem embaçado a nossa vista. Sabe por que eu tirei o óculos e não uso óculos com máscara? Porque quando eu estou com a máscara e com óculos embaça, não consigo ver nada. Tem muitos crentes com a vista embaçada, mas Jesus está nessa noite lhe dizendo: meu querido ouvinte, eu tenho colírio para os teus olhos, eu tenho coisas maravilhosas para a tua visão. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que a palavra pecado, em um dos seus termos em hebraico, significa errar o alvo. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero que você medite comigo em uma das coisas bem interessantes da Bíblia. Se eu estiver com um arco e flecha pronto para atirar em um alvo, ou com uma arma pronto para atirar um alvo, qualquer distração pode me fazer errar o alvo. Quantas distrações tem nos feito pecar contra Deus, irmãos? Quantas coisas tem nos distraído na caminhada cristã? E você sabe o que tem lhe distraído? Eu sei o que tem me distraído. Mas o importante nessa noite é que Deus, pela sua graça e misericórdia, está dizendo para o seu povo: ei, vocês que estão distraídos, olhem para mim, o autor e consumador da vossa fé. Eu sou o alvo, eu sou o objetivo final da sua caminhada cristã. Tire as distrações da sua vida, meu irmão, enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando, e os que estiverem dormindo ou distraídos ficarão. Quantas vezes nós estamos distraídos, irmãos, por coisas que nos cercam,
Às vezes se distraímos na nossa própria casa, com o nosso celular, com alguns amigos, com algumas conversas que não valem a pena. Às vezes se distraímos com grupos de WhatsApp, de Facebook, seja lá o que for, que tiram o nosso foco, que falam coisas que não tem nada a ver com Jesus, nos levando para um alvo diferente. Mas Jesus está lhe dizendo, uma coisa só é necessária: tire as distrações da sua vida. Ah, irmão, quando jovem eu era distraído com muita coisa. Muitas coisas tiravam a minha atenção. Muitas coisas tiravam meu alvo. Muitas, irmãos. Coisas simples, que no início a gente diz aquele negocinho, não tem nada a ver. Mas com o passar do tempo, tiram o nosso objetivo final. Então pare para analisar, você, eu, nessa noite nós, Deus está falando conosco, para não sermos como Marta, que ficou muito distraída, atarefada, preocupada, angustiada, com problemas tanto externos como problemas internos, perdendo o foco e o objetivo principal, que era necessário. E entenda comigo uma coisa, eu quero deixar claro: Marta, de certa forma, estava certa. De certa forma. E eu quero que você entenda uma coisa. Marta estava errada em querer preparar o melhor para Jesus? Não. Marta estava errada em querer preparar uma refeição à altura de Cristo? Não. O problema é que muitas das vezes nós fazemos o certo da maneira errada, na hora errada. Marta estava fazendo certo. Ela estava com o seu objetivo final. Na sua visão estava certíssimo. É tanto que Marta estava se sentindo certa, que Marta fala com Jesus. Marta diz: Jesus, o senhor não se importa que eu esteja trabalhando sozinho enquanto a minha irmã está aqui? Dê uma ordem a ela e mande que me ajude. Na visão de Marta, Marta estava certa. Mas na visão de Jesus, ela estava errada. Então, quantos cristãos talvez estão fazendo o certo da forma errada? E eu vou citar alguns textos. O primeiro, Apocalipse, capítulo 2, verso 2 ao 4, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, o que pusestes à prova, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança. Glória a Deus, muitos elogios. Suportastes provas por causa do meu nome. Isso aqui é Deus falando conosco. E não te deixaste esmorecer. Aí agora vem a lenhada. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Irmãos, essa igreja tinha obras. Essa igreja tinha ousadia, perseverança, não esmorecia diante das provações, mas não tinha um amor. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Muitas das vezes nós fazemos algo para Jesus, mas nós não fazemos porque amamos. Fazemos porque colocaram para fazer. Fazemos porque está na tabela de fazer. Eu venho para o culto porque tem culto, mas o meu desejo não é ir para o culto. Deus está falando conosco nessa noite uma coisa que você tem que entender. A intenção para Deus importa. A intenção para Deus importa. Eu não posso tocar de todo jeito. Eu não posso pregar de todo jeito. Eu não posso vir cultuar aqui na igreja de toda maneira, não. Eu tenho que vir porque eu amo o que eu faço. Aquilo que Deus colocou em minhas mãos, eu zelo para fazer a sua vontade com muito amor. Essa igreja tinha perseverança. Mas o primeiro amor ela deixou sair da sua vida. O texto no grego é simples e claro. Diz que essa igreja em Apocalipse ela foi perdendo aos poucos. E quantos de nós já perdeu, irmão? Quantos de nós não temos mais prazer em fazer a obra de Deus? Há pessoas que não têm prazer em dar uma simples oferta. Como é prazeroso, irmãos, poder saber que eu estou contribuindo com a obra de Deus. Como é bom saber que eu estou vindo ao templo cultuar com meus irmãos. Como eu estou vindo participar de um momento com a igreja do Senhor. Escute, porque Deus ele conhece as nossas vidas.
Deus sabe se o que faço, eu faço com todo o meu coração e com todo o meu amor, ou se eu faço de qualquer jeito, ou se eu faço para agradar os homens, ou se eu faço para que os outros vejam eu fazendo. Quantos fazem para parecer que são crentes? Quantos fazem para aparecer na mídia? Quantos fazem para expor diante das pessoas? Deixa eu lhe dizer uma coisa, tome cuidado, porque Deus conhece a nossa vida e Deus sabe a intenção do nosso coração. Um dia prestaremos contas com Ele. Um dia ficaremos diante do Senhor e todas as coisas serão reveladas. Deus sabe quem está fazendo de forma relaxada e quem está fazendo com todo o carinho, com todo o amor, porque foi Deus que colocou aquilo em suas mãos. Olhe, que o dono da seara, o dono do mundo, o dono do universo, Ele nos colocou e nos presenteou com a sua obra. Ele nos deu a oportunidade, o privilégio de fazer a sua vontade. E Ele não vai dar aquilo que é tão precioso para Ele para pessoas que estão se relaxando. Há muitas parábolas, e uma delas Jesus disse que o dono daquela vinha vai voltar. E aqueles que esconderam o talento, aqueles que fizeram de forma relaxada, aqueles que não se preocuparam com o tempo do seu Senhor voltar e foram pegos de surpresa, esses prestarão contas. É melhor não tivéssemos aceitado o chamado de Deus, é melhor não tivéssemos recebido a obra do Senhor para fazermos, do que recebendo, fazermos de forma relaxada, de forma que não agrade a Deus. Deus conhece a intenção do nosso coração. Não podemos perder a nossa principal motivação. Sabe qual é a principal motivação do crente? O amor pela obra de Deus. O amor a Deus. Isso é o que nos motiva. Se você não tem mais esse amor, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada comigo. Não podemos perder esse amor. Esse amor de fazer a obra do Senhor, de se envolver com Deus, de se envolver com a sua história, com aquilo que Deus tem para nós. A nossa principal motivação é o amor. E tem um detalhe: fazer para Deus somente muitas das vezes não significa nada, se a nossa intenção não for verdadeira. Que é isso, pastor? Eu provo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a intenção que tem que haver no nosso coração, a chama que tem que arder dentro do nosso ser, é o amor para com Deus e o amor para com a sua obra. Se não temos esse amor, irmãos, há alguma coisa errada conosco. O crente foi chamado para frutificar, e estamos enxertados na videira verdadeira para dar frutos. A ovelha, assim que a ovelha nasce, segundo os estudiosos, ela já começa a produzir lã. A ovelha produz. Quem está em Cristo produz. Dá fruto. E não poucos frutos, dá muito. Porque quando chega uma etapa, Jesus: espera aí que eu vou podar mais um pouquinho, que você tem mais para dar. Porque você está enxertado em mim, então eu tenho muito fruto para frutificar através da sua vida. Às vezes, nossa intenção é até boa, como eu estou falando. A nossa intenção muitas das vezes é boa, mas nós estamos fazendo às vezes da forma que Deus não quer, ou então de uma forma que Deus não se agrada. Olha só, vamos olhar para o texto. Saul, em 1 Samuel, no capítulo 15, a intenção de Saul era maravilhosa, irmão. A intenção de Saul era boa, mas não era aquilo que Deus queria. Deus disse a Saul: ó, você vai sitiar as tribos pagãs, destrua tudo. Os animais, os homens, destrua tudo, acabe com tudo, eu não quero nada. E depois me ofereça um holocausto em gratidão. Aí Saul foi. Em vez de destruir tudo, Saul pegou os animais, os melhores. Aí veio sacrificar a Deus os animais que Deus disse que não sacrificassem. Quantas das vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, irmão, a gente faz outra.
Deus diz, é por aqui, a gente quer por aqui, Deus. A gente quer mandar em Deus. E a Bíblia diz que Deus fala com Samuel. Para Samuel ir falar com Saul. E Samuel no verso 22 disse o seguinte a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Olha o que Deus disse a Saul. A intenção de Saul era boa. Sacrificar para Deus. Oferecer sacrifícios para Deus. Mas não era isso que Deus queria de Saul. Não era daquela maneira que Deus queria de Saul. Era da maneira que Deus queria. Deus disse: olha, Saul, tem que ser do jeito que eu quero, e não do jeito que você quer. Entende de uma vez por todas, seu crente, eu e você, que muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade. Temos que fazer conforme a vontade de Deus. Não conforme o que eu quero. Não conforme o que fulano quer. Não, não. Conforme o que Deus quer. Conforme a vontade de Deus. Conforme o querer do Senhor. E eu vou dar um exemplo simples. Tem muitos, vou dar só um simples, para que você entenda o quanto nós temos até a intenção boa, mas fazemos da forma errada. No dia a dia. Às vezes nós temos um transporte, como eu tenho, um carro. Aí o nosso carro está em dias. Tudo direitinho, pago, tudo ok. Aí eu pego o meu carro. Estou com cinto de segurança, faróis ligados, tudo ok no carro, tudo tranquilo. Mas eu não tenho uma autorização para andar no carro, eu não tenho uma habilitação. Um exemplo, eu tenho, irmão, é só um exemplo. Para que você entenda como a gente tem a boa intenção de fazer a coisa certa, mas da forma errada. Isso é uma agulha em meio ao palheiro. Quantas vezes nós mentimos e a intenção é boa, mas estamos fazendo da forma errada. Quantas vezes nós escondemos alguma coisa, a intenção é boa, mas está da forma errada. Quantas das vezes nós fazemos algumas coisas, a intenção é boa na nossa visão, mas estamos fazendo da forma errada. E Deus está dizendo para nós: não adianta fazer, tem que fazer da forma certa. Não adianta fazer, tem que fazer com a intenção certa, com a vontade de Deus, com a bênção do Senhor. Então entenda que muitas das vezes, meus irmãos, nós fazemos para Deus, mas da forma errada. Deus vai cobrar isso da gente muito caro. Tem muitos exemplos na Bíblia. Eu separei mais um. Em Levítico 10, do 1 ao 2, a Bíblia diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, filhos do sacerdote, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Deus não ordenou. Então o fogo saiu diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A intenção de Nadab e Abiú era até uma intenção ok, certa. Oferecer sacrifício a Deus, oferecer oferta diante do altar, acender o incensário, mas da forma errada. Sabe o que é que vai acontecer com esta geração? De pessoas que estão pregando até da forma certa, mas não estão vivendo da forma errada. Sabe o que é que vai acontecer com aqueles que estão cantando até da forma certa, no tom certo, com a voz bonitinha, mas estão fazendo da forma errada? Sabe o que é que vai acontecer com os músicos que estão tocando e tocam até direitinho, profissional, sabe dar todas as notas, mas estão tocando da forma errada? Um dia eles se depararão com o trono branco e vão prestar contas com o Senhor dos Senhores. E não vai prestar não, sabe por quê? Porque tem que ser da forma que agrade a Deus. A minha vida e a sua tem que estar de uma maneira que agrade a Deus. Não tem como, eu vou usar uma palavra bem rasteira, nós desdrobarmos Deus, irmão. Não tem como. Não tem como a gente enganar Deus. Não tem como a gente barganhar com Deus. Deus, o senhor está vendo? Eu estou meio bagunçado, mas é só hoje. Me perdoe aí. Não tem como. Eu vou lhe dar um conselho. Quando você não estiver com vida no altar, não pregue, não cante, não toque. É melhor não. Sabe por quê? Porque para que não se levante fogo estranho diante de você e consuma a sua vida. Porque Deus é santo e é necessário que sejamos santos.
Não adianta viver uma farsa diante de Deus. Não há farsas, não há máscara, não há escondido, não há escuro nem oculto. Deus vê tudo e contempla tudo e todos. E tem que ser da forma que Deus quer. E aqui vemos Marta muito atarefada, aperreada. Lembra da lista que eu pedi para você fazer? Desejamos muitas coisas, irmãos, mas somente uma é necessária. Tem coisa que é necessária. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O salmista no Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O salmista estava querendo dizer: eu não sinto necessidade de nada a não ser de estar com o meu Senhor. A ovelha estava dizendo para o seu pastor: eu não sinto falta de nada, porque o Senhor estando comigo, tudo que eu precisava, que era necessário, agora está aqui diante de mim, que é o meu pastor. Então a ovelha depende do seu Senhor, o servo depende do seu Senhor, nós dependemos, a sua igreja, do Cristo. E só isso é necessário para nós, irmãos. E sabe o que é que Deus está nos chamando? Nessa noite, a atenção, e nos mostrando agora Maria. Olhe Maria. A Bíblia diz que ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensino. Sabe o que significa isso para nós? Deus está nos chamando ao lugar mais importante que devemos estar. Sabe qual é o lugar mais importante para mim e para você? Nos pés de Jesus. Sabe qual é o lugar melhor para se estar, eu e você? Nos pés de Jesus. Estar nos pés de Jesus significa intimidade, significa aproximação, significa comunhão. Estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus nós vimos coisas maravilhosas. Se você pegar sua Bíblia no capítulo 15 de Mateus, verso 30, a Bíblia diz assim: diz que as multidões traziam aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes e os colocavam aos pés de Jesus. E sabe o que acontecia quando as pessoas colocavam os doentes, os enfermos, as pessoas que estavam precisando de ajuda nos pés de Jesus? A Bíblia diz: todos eram curados. Sabe qual é o problema seu e meu? É que nós não queremos mais estar aos pés de Jesus, porque estar aos pés de Jesus tem que estar assim, ó, de joelhos, humilhados, comunhão, intimidade, oração. Quanto tempo você passa orando? Responda não. Às vezes, irmãos, orar parece uma coisa muito difícil, né? E olhe que é a melhor coisa do mundo, estar aos pés de Jesus. Nos pés de Jesus, irmão, nós somos curados. Os defeitos que temos são sarados. As coisas que estavam acontecendo para destruir a nossa vida agora tem uma reviravolta, porque nós estamos aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus tudo muda. Temos muitos textos na Bíblia, irmãos. Lucas 8,35 diz que o homem possesso, lembra do homem possesso? Aquele que ninguém chegava perto, que andava em meio aos sepulcros, que se cortava, que uma multidão de demônios estava sobre a sua vida. A Bíblia diz que a multidão foi chegando, e sabe aonde é que este homem estava? Aos pés de Jesus, com roupas novas e bem. Sabe o que é que acontece quando chegamos aos pés de Jesus? Tudo muda. Tudo fica diferente. Lembra de Jairo? A Bíblia diz que Jairo se colocou aos pés de Jesus. Jesus, a minha filha está doente. Vamos lá, pelo amor de Deus, me ajude. Sabe o que aconteceu com Jairo? A Bíblia diz que a filha de Jairo já tinha morrido, mas Jesus mandou todo mundo sair e disse: ela está dormindo. Ei, se levanta. Sabe por que isso, irmão? Porque quando se colocamos aos pés de Jesus, há providência, há cura, há milagres, há vida transformada e regenerada por Ele. Isso é quando se colocamos ao pé de Jesus. Sabe onde foi que uma mulher com 12 anos, com um fluxo de sangue, tocou? Na orla das vestes de Jesus. Sabe onde é que isso fica? Nos pés. Já imaginou aquela mulher se arrastando? Ela poderia querer tocar
em cima, no ombro. Ela poderia ter tocado na mão, mas não. Ela escolheu o melhor lugar. Sabe qual é o melhor lugar? Nos pés de Jesus. É quando tocamos aos pés de Jesus, quando nos humilhamos, quando descemos, quando tiramos tudo em nossa volta e ficamos, e nós se colocamos aos pés dele, tudo muda. Tudo muda. Último texto, tem muitos, irmãos. Eu poderia passar a noite todinha aqui. Lucas 7, 36 aos 50 narra uma história de que Jesus ele chega à casa de um fariseu, um doutor da lei, um homem que conhecia as escrituras, sabia as normas, as regras. Mas a Bíblia diz que naquela reunião, quando todos estavam à mesa, uma pecadora chegou por detrás de Jesus, ungiu Jesus, chorando. E sabe o que é que ela fazia? Beijava os pés de Jesus, com as suas lágrimas, derramando nos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Sabe o que é que isso nos ensina? Enquanto muitos, irmãos, não recebem Jesus, ou recebem Jesus de uma forma totalmente diferente, acham que porque sabem falar bem, porque se vestem bem, porque conhecem muito a Bíblia, acham que é isso que Jesus está querendo. Mas antes disso, Jesus quer intimidade. Para um grande pregador pregar, ele tem que ir para os pés de Jesus. Para um grande cantor cantar, ele tem que ir para os pés de Jesus. É nos pés de Jesus que a coisa acontece. É nos pés de Jesus que tudo muda, que tudo se transforma. E Jesus disse para aquele fariseu: olha, eu cheguei, você não ungiu minha cabeça, você não colocou uma bacia para lavar meus pés, você não me recebeu com um beijo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa pecadora, desde que eu cheguei, ela já me ungiu, ela lavou os meus pés com suas lágrimas e não para de beijar os meus pés até agora. Sabe o que é que Jesus disse? Por onde este evangelho for pregado, pessoas se lembrarão desta mulher, porque ela escolheu o melhor lugar. Ela não quis o destaque, ela quis os pés de Jesus. Enquanto todos estavam à mesa, ela veio por trás, abaixada, porque ela reconhecia que ela não era nada, e ela queria estar aos pés de Jesus. Sabe onde é que Maria estava aqui? Nos pés de Jesus. Irmão, se nós entendermos que o lugar mais importante é onde devemos estar, aos pés de Jesus. Onde você está nessa noite? Atarefado, distraído, ou aos pés de Jesus? Se você não está aos pés de Jesus, corra, ainda dá tempo. Se humilhe. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos atarefados e não estamos aos pés de Jesus? Quantas vezes, irmãos, eu como pastor estava totalmente atarefado e deixei tudo aquilo me distrair em vez de eu estar nos pés de Jesus. Como é bom a gente ganhar tanto nos pés de Jesus. A gente aprende tanto nos pés de Jesus. Lembre do filho pródigo. Lembre daquele jovem. Aquele jovem, diante de todas as coisas que passou, as distrações do mundo tiraram tudo dele. Os prazeres, a orgia, as farras. E a situação daquele jovem foi de mal a pior, ao ponto dele cuidar de porcos. Mas aquele jovem se lembrou de uma coisa. Ele se lembrou do seu pai. E a intenção daquele jovem era se jogar aos pés do seu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Não quero mais ser chamado de filho, mas como dos teus servos. Quando eu e você tomarmos a atitude de se colocarmos aos pés de Jesus, tudo mudará. A sua vida cristã mudará. A sua vida como pregador mudará. A sua vida como adorador de Jesus mudará. A sua vida como um crente a Jesus mudará. A sua vida como músico mudará. A sua vida em si, na sua família, no seu trabalho, em todos os lugares. Se você a partir de hoje tomar a atitude de todos os dias se colocar aos pés de Jesus, tenha certeza de uma coisa: tudo vai mudar. Porque o melhor lugar se está
A melhor parte, ou a boa parte, que ninguém pode nos tirar, é a nossa intimidade com Jesus, irmão. Ninguém pode tirar isso da gente. Estar aos pés de Jesus, irmãos, é algo maravilhoso. E Jesus está te chamando. Jesus está te convocando nessa noite. Você que está muito atarefado, distraído, longe, as coisas já te tiraram da presença de Deus, você não tem mais o foco em Cristo, seu foco agora está diferente, você agora está focando em outros lugares, em outras coisas, seus sonhos agora estão diferentes, sua vida agora é outra. Jesus está lhe chamando para mudar a tua visão, para te trazer ao foco principal, que é estar aos seus pés. Maria escolheu a boa parte. E tem um detalhe, Maria não só escolheu a boa parte, como Maria vai nos ensinar em outras passagens, o quanto é precioso estar aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós demonstramos gratidão. Jesus ressuscitou Lázaro, e a Bíblia diz em João 12, você pega João 12 e vai lendo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois, pertinho da festa da Páscoa, Jesus vai a Betânia, e em um momento na casa de Marta, a Bíblia diz que Maria, aquela que estava aos pés de Jesus, chega com um unguento muito precioso de nardo puro. E sabe o que é que ela faz? Ela se lança aos pés de Jesus. Ela não precisava ter quebrado o vaso, era só ter aberto a tampa, mas não. Ela entregou tudo. E a Bíblia diz que da forma que ela fez, a sua adoração, a sua gratidão, a sua oferta a Deus, o seu louvor, tomou conta de todo o ambiente, e o cheiro subiu, e toda a casa ficou cheia de perfume. Sabe o que Deus quer de nós? Nos coloquemos aos seus pés. Sabe o que Deus quer de você? Se coloque aos pés de Deus. Ele tem algo a fazer na tua vida diferente, que até hoje você ainda não descobriu, mas nessa noite Ele está te chamando. Tira as distrações. Ah, pastor, eu não quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero me colocar aos pés de Jesus, porque são muitas coisas, minha família, religião, trabalho, o que é que meus amigos vão dizer? Ei, tira as distrações. Uma coisa só é necessária: Deus. Se temos Deus em nossa vida, temos tudo. Se não temos, não temos nada. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você que está afastado, você que nunca confessou a Cristo, Jesus está te chamando. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, coloque um comentário, ligue para nós, manda uma mensagem no WhatsApp. Nós vamos orar por você. Deus tem algo a fazer na tua vida. Chamarei os músicos, nós vamos louvar um hino. Enquanto nós louvamos, reflita em tudo que eu disse. Faça a lista, veja o que realmente é necessário, veja o que realmente você precisa. Uma coisa é certa: o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar do mundo. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, irmãos, é o melhor lugar do mundo. É nessa hora que o céu se abre, as coisas acontecem, tudo muda em nossa vida. Medite na letra desse louvor, porque o melhor lugar é aos pés de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Perto quero estar,
prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Quer estar aos pés de Jesus, é o melhor lugar do mundo, pois prazer maior não há de me render e te adorar. E tudo que há em mim eu quero te ofertar, se comparar, irmão, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, meu Deus. Comigo mais uma vez. Te louvarei, Deus, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Louvado seja o nome de Jesus.
Que você sempre possa estar aos pés de Jesus. Não deixe nada distrair o propósito de Deus na tua vida, nem a promessa que Ele tem feito a você. Vamos nesse momento orar, agradecer a Deus por mais um culto. Aqueles que estão em casa, se puderem ficar de pé junto conosco para orar, que assim façam. Como nosso presbítero Vitorino mencionou no início do culto, nós temos muito espaço, irmão. Se a lei vier da forma que estão aí alguns cogitando ou falando, a nossa igreja vai comportar muita gente, porque nosso espaço é muito grande. Aqui eu separei cadeiras, tem mais de 1,5 metro de distância, né? E geralmente nos nossos cultos tem dado um número bem resumido, 10, 12, 13 pessoas. Nós podemos até 20. Se o irmão deseja cultuar a Deus aqui na igreja conosco, terça-feira, culto de oração, quinta na doutrina ou domingo, se sinta à vontade. Mande uma mensagem confirmando, né? Pastor, eu estou indo. A gente já fica na perspectiva aqui de lhe introduzir na liturgia, de você também ser usado para que vidas venham a ser edificadas através da sua história. Terça-feira, se Deus permitir, quem estará pregando é nosso irmão Maelso. Então peço que a igreja já ore por ele, apresente o servo do Senhor a Deus, para que Deus venha falar ao nosso coração. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Alguns irmãos têm tido alguma dúvida sobre, pastor, como eu faço para ofertar ou dizimar? É bem simples. Se você quiser vir ao culto, você faz isso aqui presencialmente. Se não, a tesoureira da igreja, você pode entrar em contato com ela e você ofertar ou dizimar conforme o desejo do seu coração, entrando em contato com ela. É dessa forma, tá bom? Oremos ao Senhor. Deus Santo querido, nós te louvamos, Senhor, por tudo, te exaltamos e te engrandecemos. Sabemos que tu és maravilhoso e que tu tens, Senhor, a cada dia tirado a nossa distração. Tu tens a cada dia, Senhor, nos colocado diante de ti de uma maneira que te apraz. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua voz. E não endurecer o nosso coração, Senhor, mas aceitar aquilo que o Senhor tem tratado conosco. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a ficarmos mais aos teus pés, Senhor. É o melhor lugar do mundo. Está em tua presença. Toma em tuas mãos a tua igreja, o teu povo. Aumenta a fé, Senhor, do teu povo. Ajuda-o, Senhor, nos converte a tua presença. Toma em tuas mãos os teus filhos, Senhor, tira cada distração. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos podando e nos ajudando a frutificar ainda mais. Toma em tuas mãos o teu povo, o ministério desta igreja, o campo, toda esta situação aqui em Itaipu e no mundo, Senhor, as vidas que estão enfermas e estão precisando do teu auxílio, em nome de Jesus, vem curando. Toma os pastores da cidade em tuas mãos, Senhor. Abençoa os teus filhos. Toma as suas igrejas, a qual eles apacentam, em tuas mãos, Senhor. Abençoa, multiplica o rebanho, abençoa o ministério de cada um deles. Ser grandioso, Senhor, na vida de cada um deles. Toma em tuas mãos nossa vida, tem misericórdia de nós. Que essa semana seja uma semana de bênção, de muitas vitórias e que nós venhamos contemplar principalmente a tua presença. Nos muda, Senhor, nós queremos te agradar muito mais. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a cada um, os ouvintes da rádio, o pessoal que está pelo Face, você possa compartilhar a live e levar esta palavra a mais vidas em nome de Jesus.